Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre o episódio 18 da quinta temporada de Riverdale. Depois de quase ter perdido as esperanças, a gente finalmente chegou nele, o episódio musical da quinta temporada de Riverdale, que foi exatamente o episódio 18, onde a gente teve músicas de um musical chamado Next to Normal. Inclusive porque a história desse musical, ela é bem parecida com o que estava acontecendo dentro da série. Então, no musical, a gente vai conhecer uma família, né, e uma mãe que acabou de perder o filho e ela tá passando por esse trauma do luto, de como ela vai conseguir lidar e de como ela vai conseguir seguir em frente depois que uma coisa dessas acontece com ela e meio que quebra a família dela, né? E tem muito a ver com ela querer ser uma família normal, querer ter tudo que as famílias, né, que a gente almeja tem. E, obviamente, isso tem tudo a ver com o que a Alice estava passando nessa temporada e principalmente depois do último episódio, onde a Polly morreu. Eu sei que ainda tinha muita gente que tava em dúvida se a Polly tinha morrido ou não, porque a gente não viu o corpo, mas hoje a gente viu as cinzas dela, né? Então, eu realmente acho que é isso, ponto final. Polly tá morta e acredito que nesse episódio tenha sido a última participação dela, porque a gente viu a personagem dentro das alucinações da Alice. Eu confesso que eu gostei desse episódio, eu sou cadelinha de episódio musical, como vocês sabem, eu amo os episódios musicais de Riverdale, eu sei que tem gente que odeia, tem gente que não suporta, mas gente, eu não posso fazer nada, eu amo, eu sempre fico muito empolgada com o episódio musical, porque eu acho que, de novo, é aquilo que a gente sempre fala, né, e que eu falei bastante nessa temporada. Quando eles têm que pensar num episódio pontual, fechado, eu acho que eles vão muito melhor e eles se dão muito melhor do que quando eles têm que pensar em coisas muito longas, né, em episódios que se conectem, assim, um com o outro em longos períodos de tempo. Então, obviamente, eu acho que esses episódios especiais, né, em geral, eles são mais bem roteirizados, são mais bem pensados, eles funcionam melhor. Mas eu acho que, como tudo nessa temporada, esse episódio, ele parece um pouco solto. Eu acho que, a essa altura, já não tinha mais como salvar a temporada, né, eu acho que ela foi uma temporada muito bagunçada. Eu acho que nem eles sabiam direito o que eles queriam trazer com essa temporada. Tanto que, né, teoricamente, os mistérios da temporada terminaram no episódio passado. Esse episódio foi muito desenvolvimento de personagem, né? E, tipo assim, meio que as consequências do que aconteceu. E o último episódio tem uma promo super bombástica, com um monte de coisa acontecendo, e eu tô com um grande ponto de interrogação na cabeça, porque eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Porque, teoricamente, a gente já encerrou praticamente tudo que a gente começou nessa temporada. Então, assim, tô curiosa, entendeu? Tô curiosa. Principalmente porque nessa promo do episódio 19, que é o último episódio da quinta temporada, a gente tem a Verônica falando do Hiram, né? E a gente tem todo mundo, tipo, aparentemente apontando armas pro Hiram e tal. E ele volta a ser o vilão, sendo que ele já tava, tipo assim, humilhado e largado depois do final, né, do último episódio, depois que a Verônica mata o Chad, e ela vai e, tipo, bota o Hiram no lugar dela e tudo mais, né? Não sei, tô um pouco intrigada pra como eles vão fazer isso nesse episódio da semana que vem, mas vamos ver, né? Vamos ver, porque também, como eu já falei pra vocês, a gente já tem a sexta temporada confirmada, só que a gente vai ter um arco especial de 5 episódios, ou seja, vão ser 5 episódios que aparentemente vão contar uma história de começo, meio e fim, e eles vão lançar ainda este ano. Eu acredito que lá por novembro a gente deve ter já os episódios da sexta temporada, esses 5 primeiros episódios. E eles vão ser um arco fechado, aparentemente a gente vai ter a participação só de 6 personagens, que é o Art, a Verônica, o Red, a Tabitha, o Jug e a Beth, e enfim, então eu tô curiosa pra ver qual que é o caminho que a série vai tomar, e se é que a gente pode começar a criar expectativas e esperanças de uma sexta temporada melhor do que essa quinta temporada foi, e eu espero que sim, porque eu confesso que eu não aguento mais. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse episódio. Primeiro eu queria falar da Verônica, que eu acho que ela foi uma personagem que se destacou nesse episódio. Eu gosto da Verônica, mas eu não tenho gostado do caminho que a personagem dela tem tomado, porque todas as escolhas e decisões e coisas e questões e, enfim, tudo que acontece com ela tem a ver com algum homem, seja com Hiram, seja com Art, seja com Red, seja com Chad. Então, assim, ela tá nesse ciclo vicioso de homem, 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 homem o tempo inteiro, e a Verônica é uma mulher forte, ela sempre foi colocada como uma pessoa extremamente independente, mas a gente não tem visto isso nessa temporada, e isso tem me deixado bastante chateada, porque eu acho que a gente merece ver isso, e a Verônica merece ter uma história que não esteja conectada com nenhum homem. Dito isso, eu gostei da dinâmica desse episódio, porque a gente teve a Verônica e o Art, né, voltando e tal, e eles tendo problemas e questões que são mais maduras, né, e eu bati muito nessa tecla, nessa quinta temporada, de que eu queria ver questões mais maduras e mais adultas sendo discutidas por eles. E eu acho que essa questão que a gente vê com a Verônica, né, a gente percebe que ela tem um trauma do relacionamento dela com o Chad, onde ela se sentia invisível, onde ela se sentia, né, deixada de lado, e ela própria fala mutada, né, como se a voz dela não importasse dentro do relacionamento. Isso é também uma parte do relacionamento tóxico, né, que ela viveu com o Chad, porque ele claramente é um homem
extremamente abusivo, era, né? Enfim. A Verônica falou, vamos morar junto e tal. E eu super entendi isso, porque eles já estão numa fase da vida onde é meio isso, né? Você começa o relacionamento, você já tá vivendo sozinho, você já tem as suas coisas, então você vai, né, morar junto com a pessoa, ainda mais porque o Art e a Verônica têm um histórico, né? Eles já namoraram, tal, não sei o quê. Então eles já vão passar por esse próximo passo. Mas eu achei muito ingênuo da parte da Verônica, e ao mesmo tempo eu entendo porque ela fez isso, mas ao mesmo tempo eu achei ingênuo. Que foi ela, né, ela sugeriu deles morarem no Pembroke, e o Art falou assim, eu acho que era melhor a gente morar lá na minha casa, porque ela tem mais espaço e tal. Ele até fala, não sabia que você gostaria de ter colegas de quarto, né? Na verdade ele se refere ao Jug e ao tio dele, né, o Frank, que estão lá. E aí ela, tipo, no final, ela fala que ela achava que eles iam morar no Pembroke, mas ela fala, não, tudo bem, a gente pode morar lá na sua casa. E o Art, eu acho que rola meio que eu não sei se é uma chantagem necessariamente ativa da parte dele, mas obviamente ele usou isso como um argumento, né, que foi a casa ser maior e ser um espaço pra eles poderem expandir a família, no sentido de quando eles fossem ter filhos e tudo mais. E aí a Verônica topa. Eu tenho uma idade próxima com a idade que a Verônica e o Art têm nesse momento e tal, não faria o que a Verônica fez. Porque a Verônica, ela se conhece, ela sabe como ela é, tá acostumada a um estilo de vida, e eu não digo nem por conta de como é a casa, porque a casa do Art é super bonita, tem vários, né, tipo assim, ela é grande, espaçosa, realmente, a casa dele é ótima, a questão não é essa. Mas ela tá acostumada com uma coisa, ela já morou com o marido dela, né, o ex-marido dela, ela não divide apartamento, não divide casa há muito tempo, então eu acho que foi ingênuo da parte dela achar que ela ficaria de boa com isso. Mas aí ela tá tentando, né? Dá pra ver que ela tá tentando. E aí ela vai, faz o jantar pra eles, né? E faz pro Jug também e pro Frank também. E aí o Art e o Frank tem que sair porque eles tiveram uma chamada dos bombeiros. E aí fica ela e o Jug até fala, eu vou comer lá na garagem, e ele vai embora. E aí ela fica sozinha e ela canta a música, que eu achei super bonita essa música também. Mas o Art também, tipo, eu acho que uma coisa que ela sentiu é que nesse momento ele não tava dando tanto valor pra ela ali, né? Tipo, lógico, ele tem um trabalho dele e tudo mais. Mas o Art, ele se doa muito para as outras pessoas, mas parece que quando ele precisa se doar para a pessoa que tá ali do lado dele, ele tem essa dificuldade, né? E ela se sentiu invisível ali naquele relacionamento. Então, eu achei muito legal todo esse debate, né? Principalmente porque depois a gente ainda vê que a questão não é só essa, né? A questão é que ela tá conversando com o Red tá estudando para se tornar lá um investidor e tudo mais. Ele fala, daqui a 5 anos eu vou estar lá em Wall Street e tal, e ele tem uma visão do futuro, né? Que é uma visão que faz mais sentido, né? Com a visão que a Verônica tem. A Verônica, né, e eu acho que isso era uma questão que a gente até falava antes do salto temporal, quando eles estavam pra se formar na escola, né? O Art, ele tinha outros planos, a Verônica queria ir pra Nova York, estudar, trabalhar por lá. Então, tipo assim, eles nunca foram compatíveis nesse sentido. Um deles teria que abrir mão de alguma coisa pelo outro, porque o Art tem uma conexão muito forte com Riverdale, principalmente depois da morte do pai dele, e a Verônica, ela gosta de Riverdale, mas ela sente que a cidade é muito pequena para as ambições que ela tem. Então ela gostaria de ir pra uma outra cidade. Então eles nunca foram compatíveis nesse sentido, mas eu gostei que eles trouxeram essa discussão de volta nesse momento e que a gente pôde, enfim, explorar essa questão, né? E eu gostei que foi um comentário que o Red fez, que fez a Verônica pensar, mas eu teria gostado mais se a gente não soubesse que no próximo episódio ela vai beijar o Red e eles vão, enfim, ter um lance de novo. Porque, de novo, parece que é mais pela pessoa do que por ela, né? E eu acho que, independente do Red, o Art, nesse momento que ele tá, ele não é compatível com as coisas dela. Mas o que ela fala, isso não é, né, um deal breaker, não é por isso que eles terminam. É porque, além disso, ela ainda tá se sentindo invisível dentro do relacionamento. Então, são muitas coisas. Eu gostaria também que todas essas coisas tivessem sido desenvolvidas com o passar de alguns episódios e não simplesmente em um episódio só, porque eu acho que era uma carga emocional, eram questões interessantes que poderiam ter dado mais continuidade pra temporada de uma forma geral. Enfim, eu gostei de qualquer forma, mas eu espero que a Verônica ganhe finalmente alguma história que não tenha a ver com algum cara, pelo amor de Deus. Bom, acho que a gente agora pode falar um pouquinho sobre Shoni nesse episódio. Eu gostei que eles trouxeram a Brita de volta, que foi a menina que desapareceu no episódio passado, e que ela teve esse lance de fugir de casa, né? Teve um rolê dela dormir embaixo da escada da escola, que era uma coisa que o Jug fazia no começo da série. E aí a Tony acaba se sentindo responsável e ela tenta encontrar um lugar onde a Brita possa ficar, né? Um lar temporário, uma foster family, né? Que é uma família adotiva. Eventualmente, ela tá conversando com o Fangs e aí ele sugere que ela fale com a Cheryl. Eu gostei que finalmente elas foram colocadas num lugar pra conversar e ficar de boa uma com a outra, né? É claro que tem muitas questões e eu confesso que me dói muito ouvir a Tony falando que ela amava
a Cheryl, né, no passado, mas eu acho que é um caminho pra elas, né, se reencontrarem no futuro de alguma forma. No futuro agora eu digo assim, na próxima temporada, porque nessa, infelizmente, ficou com Deus, né? Mas eu acho que é porque elas quase não estavam se falando, né, direito, então eu acho que é legal a gente ter essa reconexão das duas. A gente tem um novo casal, que é Funny, Fangs e a Toni. A gente pode chamar de Fone também, né? Porque aqui no Brasil o nome dele ficou como Foca, mas enfim, é o Fangs e a Toni. Eu não sei o que pensar, entendeu? Eu não tava shippando eles. No episódio passado teve uns momentos que poderiam ter rolado um clima, mas eu senti que era uma coisa de amigo. E aí nesse episódio eles se declaram, falam, eu acho que eu te amo, acho que eu também te amo. E aí no final a gente vê eles se beijando e tal. Eu entendo que eles estão ali construindo uma família, e que obviamente isso acaba trazendo sentimentos à tona, né? E eu acho interessante porque os dois são bissexuais, e eu acho que isso traz uma questão interessante que a gente nem sempre vê retratada em séries. Eu sei que The 100 é uma série que tem isso, mas quando a gente fala de personagens bissexuais, a gente, principalmente assim, né, mulheres quando elas são bissexuais, a gente vê retratado também como ela estando num casal com uma outra mulher, e homens quando são bissexuais num casal com um outro homem. E tudo bem, porque a bissexualidade é isso, mas eu acho que é raro a gente ver essa mudança, né, deles estarem num casal com uma pessoa do mesmo sexo e depois estarem num casal com uma pessoa do sexo oposto, que isso de fato configura a tal da bissexualidade, né? Então eu acho que isso me agrada nesse quesito, da gente ter essa oportunidade de ver que o B não é de biscoito, né? Ele tá ali por um motivo. Então eu gostei, porque no episódio passado a gente teve essa discussão da sexualidade dos dois, e eles falaram sobre como foi sair do armário e tudo mais. Então nesse episódio a gente meio que amarra, né, essa história, e eu gosto disso, eu acho que é legal, acho que é uma representatividade importante pra mostrar pras pessoas que não faz diferença se você tá se relacionando com um homem ou com uma mulher, você é bissexual do mesmo jeito. Eu gosto desse lado, mas eu não sei se eu gosto do casal. Eu tava gostando deles como amigos, e enfim, né? Acho que a gente vai ter que aceitar no momento, mas eu acho que Shone vai estar de volta. E eu senti que o Kevin, ele ficou meio mexido nesse episódio, né? Porque a Beth, ela tem toda uma conversa com ele sobre, enfim, perder pessoas que são importantes e não falar as coisas que você queria ter falado. E eu senti que o Kevin, ele ficou pensativo sobre isso. Então eu tenho a sensação de que ele e o Fangs ainda podem voltar e ainda pode rolar alguma coisa aí entre eles. Então tô bastante curiosa, porque eu amo esse casal, então assim, seria tudo. Achei muito engraçado que a Cheryl adotou a Brita, né? E a Toni fala assim, ela colocou a capa na menina já, e aí no final a gente vê elas jogando xadrez e tal. E eu acho que realmente é interessante a Cheryl ter uma pessoa junto com ela, porque a Cheryl tava muito sozinha, e com certeza isso vai ajudar ela a sair daquele poço de coisas estranhas que a Cheryl tava se enfiando. Mas no episódio que vem a gente já sabe que aparentemente ela vai se queimar, vai pegar fogo, provavelmente é algum tipo de tentativa do Hiram de conseguir o Paládio, né, que ele quer. Enfim, coitada da Cheryl, né? Ela não tem um minuto de descanso nessa vida. Além disso, então, a gente teve o arco da Beth e da Alice, que com certeza foi uma das partes mais legais do episódio, que foi a parte que mais teve cenas musicais. Eu ainda fico chocada, eu fico impactada com a voz da Lily Reinhart. Eu acho que ela é, do elenco, uma das melhores, uma das que canta mais, assim. A Madeleine também canta muito bem, mas esse episódio a Lily, ela brilhou, e eu gostei muito dos debates que eles trouxeram sobre o luto, sobre a culpa, principalmente porque a Alice passa pelas fases do luto, né, a negação, barganha, a raiva. Então eu acho que tudo isso é muito legal de ver. Eu acho que foi um jeito muito, muito, muito legal trazerem essas temáticas, principalmente porque tem um sentido dentro da história, né, então a gente fica sabendo que a Alice levou a Beth e a Polly um dia pra assistir esse musical Next to Normal na Broadway, né? Então a gente vê até uma fotinho das três e tal. Então eu achei super fofo que teve esse sentido, e que daí a gente teve essas cenas musicais, e que era um momento onde ela tava mergulhada nessa ilusão. A gente tem o Charles e a Polly cantando junto com ela. Tem vários momentos, né, que eu achei que são muito legais, porque eles trazem essa dinâmica entre eles, né? Tipo, da Polly e do Charles querendo que a Alice fique com eles ali dentro daquela ilusão, e da Beth tentando fazer de tudo pra tirar a mãe dela, né, desse buraco que ela se enfiou. Então achei muito legal. Acho que foi, sim, um dos pontos altos do episódio. Eu gostei muito de toda a dinâmica entre elas. Depois da Beth indo pedir conselho pro Kevin, dela tendo uma conversa super legal com o Kevin. Eu acho que esse tipo de desenvolvimento de personagem é muito legal. E da Beth percebendo que ela cometeu um erro quando ela prometeu que ela voltaria a Riverdale e ela não voltou. E ela prometendo de novo pra mãe dela que agora ela não vai mais deixar a mãe dela sozinha. Eu achei muito legal, porque a Beth também tinha sentimentos que ela precisava lidar em relação à morte da Polly. E eu acho que esse episódio conseguiu entregar tudo nesse sentido. Agora
agora vamos falar, né, da dona de Riverdale, que atualmente tem sido a minha personagem favorita, que é a Tabitha. Então nesse episódio a gente sabia que os pais da Tabitha viriam pra Riverdale, né, pra, enfim, ver a filha deles e tal. A gente descobre que é o final de semana do Dia das Mães. Eles chamam a Tabitha pra jantar e a Tabitha chama o Jug pra ir com ela. Eu gostei muito dessa cena que a gente tem, logo que eles estão ali falando, né, sobre o jantar e tudo mais. E a Tabitha chama o Jug e fala, você tá livre pra jantar amanhã? E ele nem pisca, ele, tipo assim, ele é 100% cadelinha da Tabitha, entendeu? E é assim que eu gosto de ver, é assim que eu quero ver os homens, entendeu? É assim, sendo cadelinha de mulher, sim, principalmente de mulher foda, que é o caso da Tabitha. Então eu gostei muito, achei muito fofo. E depois ele falando, tipo, então você quer que eu seja seu namorado de mentira? Ela fala, Aí ele fala, por que eu não posso ser seu namorado de verdade? Eu achei muito fofo, sério. As interações deles foram muito fofas nesse episódio. Eu acho que foi um puta desenvolvimento desse casal, que eu espero que não acabe amanhã, entendeu? Na semana que vem. Eu espero que eles desenvolvam um pouco esse casal, porque eu gosto muito da Tabitha com o Jug. Eu acho que o próprio Jug, ele consegue pegar erros e problemas do passado, né, dos relacionamentos passados dele e trazer pra esse relacionamento com a Tabitha. Então a gente vê isso dele, né, falar que ele quer aquilo, que ele gosta dela, de não ter medo de mostrar os sentimentos, de se envolver de verdade. Então eu gostei que a gente conseguiu ver um outro lado do Jug que fazia muito tempo que a gente não via. Eu continuo achando que o Cole, ele tem arrasado nesses episódios, ele tá mandando muito bem. A gente sabe que o Cole, ele não é exatamente a pessoa que mais se sente confortável de cantar, mas nesse episódio ele está cantando, ele canta 2 músicas com a Tabitha, né, que na verdade uma é reprise da outra, e enfim, as músicas são muito fofas, eu amei os momentos deles, a dinâmica, acho que eles têm super química, eles deram vários beijos, eu achei muito fofo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que o pai da Tabitha, né, a gente achou que eles poderiam ter algum segredo, mas o segredo é só que eles são muito ricos e não apoiam as decisões que a filha tomou de cuidar do Pops e transformar em franquia, né? Porque eles não queriam que ela fizesse isso. Eles queriam que ela continuasse trabalhando com eles e tal. E aí o pai dela tenta meio que dar um apavoro no Jug, falando que ele não é bom o suficiente pra filha dele, que ele é, tipo, um carinha qualquer, que não tem nenhuma perspectiva de futuro e tal. O que a gente sabe que é verdade, porque, né, ele tá bem no fundo do poço mesmo. Mas a gente sabe que também não é isso que importa, né? O Jug é uma ótima pessoa e ele e a Tabitha funcionam super bem. E aí o próprio Jug fala, você me lembra o Hiram Lodge. E aí eu fiquei pensando se isso não pode significar que talvez o Hiram vai finalmente, né, tirar uma folga de atormentar as pessoas e a gente, e aí a gente pode ter um novo vilão, que seria o pai da Tabitha. Não um vilão, mas tipo assim, uma nova pessoa que pode estar por trás de grandes esquemas e grandes questões e, enfim, tudo mais. Eu acho que seria uma escolha excelente. Eu acho que o Hiram é um personagem muito bom, mas eu acho que existe um certo ponto onde a gente pode chegar com o personagem sem ficar cansativo, né, principalmente por ele ser um personagem muito... que tá sempre com atrito, né, que sempre traz o atrito pra série, então acho que fica cansativo sim. Gostei também que depois o Jug aparece no meio do jantar e deles vão embora e largam os pais da Tabitha pra trás. Achei super fofo esse momento. Eu amei, entendeu? Esse casal está sendo tudo pra mim. Acho que eles estão perfeitos, maravilhosos, icônicos, nunca erraram. Eu gostei do episódio, como eu falei pra vocês. Eu achei que as músicas, em alguns momentos, elas estavam muito rápidas, né? Então a música da Verônica foi muito curta, da Cheryl foi muito curta. Eu acho que eles poderiam ter colocado um pouco mais das músicas, mas eu entendo que eles preferiram colocar mais músicas e deixar elas um pouco mais curtas pra caberem dentro do episódio, mas ainda assim, eu senti que a gente teve uma quantidade bem grande de músicas nesse episódio, então eu fiquei bem satisfeita porque foi realmente um episódio musical. Então agora a gente vai se preparando pro último episódio da 5ª temporada de Riverdale. Eu quero saber quais são as expectativas de vocês, então deixa aqui nos comentários pra mim. E na semana que vem a gente se vê pra falar do episódio 19, o último dessa 5ª temporada. Um beijo!